Agora eu vou dar a palavra aos nossos palestrantes. Começando, eu convido o Fábio Alencar, que é o presidente da Abrasat, para fazer uma exposição aqui do que é a Abrasat. Obrigado. Bom, alô? Primeiramente, agradecer aqui o convite, né, a oportunidade, em nome da Abrasat, é uma honra estar aqui no clube. A gente trabalha junto com o Luiz Otávio no Sindisat, eu na Abrasat, mas a gente sempre trabalha junto na promoção aqui das soluções satélites. E antes de começar, eu só queria também colocar, né, que o Clube Naval eu tenho fortes conexões com o clube já desde da infância, né? Primeiro, porque o meu bisavô está com um posto aqui na entrada, Almirante Alexandrino, então é de família já a presença no clube. E o Poupai foi o meu primeiro colégio lá no Piraquê, acho que eu tinha 4 anos de idade, foi batizado no Poupai, foi a primeira escola que eu de repente foi a alfabetização do Poupai que me levou para o IME lá, Coronel Ferreira. Bom, então, novamente, agradecer aqui a oportunidade. Eu vou falar como Abrasat e vou fazer uma breve introdução. O conselheiro Leite já cobriu muitos dos pontos importantes que a gente está apresentando, né? Mas eu vou tentar ainda aprofundar um pouquinho mais. Então, inicialmente, explicar o que é a Abrasat, né? A Abrasat é uma associação. Então, é uma associação aberta a todas as empresas, entidades, pessoas jurídicas que queiram participar do ecossistema, agora, né, a palavra da moda é ecossistema, né, do ambiente de desenvolvimento das soluções satélites. O Sindisat, só para quem conhece já o Sindisat, ele é um sindicato patronal, então é criado por lei, faz parte de uma confederação de sindicatos, e também representamos, desde o ponto de vista trabalhista, né, as operadoras de comunicação por satélite. A Abrasat, ela agrega não só as operadoras, que são membros do Sindisat, mas também outras empresas, por exemplo, instaladores, fabricantes, provedores de serviço, consultorias. Então, quem quiser se associar à Abrasat, estamos à disposição. Deixo o meu cartão aqui, a gente faz baratinho, uma taxa anual, tranquilo. E a sede fica no Rio de Janeiro junto com o Sindisat, como eu falei, e a gente tem atuado aí bastante em conjunto, buscando interagir com as outras associações, como a Abranet, a Abrint, todas as associações do ambiente, né, que cada vez integra mais telecomunicações, TI, né, serviços em geral. Bom, aqui um pouco de propaganda. A Vanessa, da nossa assessoria de imprensa, está aqui hoje, exatamente isso que a gente tem feito de infográficos e mostrando... fazendo pela internet, né, enviando por e-mail, informações do setor em geral e do Brasil. Aqui eu tenho, em geral, o que foi investido, o que tem de satélite no mundo, número de satélites geoestacionários, o valor do investimento, e como o conselheiro Leite comentou, os satélites no Brasil, onde a gente já tem 17 satélites ocupando posições orbitais brasileiras, e temos mais de 30 satélites estrangeiros que também prestam serviço no Brasil. Então, a gente faz acompanhamento do mercado e fornece esse tipo de estatísticas e dados para quem tiver interesse em conhecer melhor o segmento. Então, esses são só 2 exemplos de duas publicações. A gente tem o que a gente chama Abrasat Notícias, né, que é quase quinzenal, né, Vanessa? A gente consegue publicar alguma informação do setor. Bom, também já foi comentado pelo conselheiro as alternativas de tecnologia satélite, mas eu vou enfatizar um pouquinho, né, o que foi falado, porque eu acho que é importante lembrar e notar que a gente às vezes enxerga o satélite quando ele está direto, né, visível, mas ele está muitas vezes por trás, né, da infraestrutura de comunicação. Então, uma solução que era tradicional né, para quem está no mercado há muito tempo, lembrar, é o trunking, né, é o entroncamento, ou seja, você faz uma concentração de tráfego e entrega para um canal fim a fim, né, entre centro de rede. Então, por exemplo, os velhos E1s, né, tradicionais E1s de voz, acho que até pouco tempo o Macapá ainda tinha basicamente a voz indo via satélite, mas em muitos lugares ainda temos assim, eu trabalho também na Claros
Embratel, Star One, é muita marca, né? A gente consegue até, claro, Embratel, Star One, mas é a antiga, né, Embratel, atendendo a telefonia na Amazônia, por exemplo. Ou entrocamento de dados, rede corporativa, internet, né, que você tem um ponto de concentração, os equipamentos, a rede local se concentra em um ponto e dali sai um pipeline, sai um troncamento grande. Dificuldades dessa solução é porque ela exige uma estação com muita capacidade, então concentra todo o tráfego em um ponto só, e uma das limitações normalmente que você tem no satélite é a velocidade de transmissão de subida. O satélite, tradicionalmente, ele é um meio bom para difusão, para chover, né, sobre uma área enorme, mas a subida, né, como o satélite está a 36 mil quilômetros, é um rádio que o transmissor está muito longe, então a potência para alcançar o satélite tem que ser muito grande, aumenta o custo da estação central aqui, principalmente da remota. No caso do backhaul, e tradicionalmente se usa backhaul celular, mas acho que a gente pode usar o backhaul para qualquer ponto de concentração, já se fala hotspot, né? Wi-Fi, hotspot LTE, ou o que seja. A diferença principal é que não necessariamente você tem um ponto de concentração. Então eu posso ter uma cidade como Tefé, na Amazônia, onde ao invés de eu concentrar as 4 Node B da Claro na cidade em um ponto e dali transmitir, cada uma das estações vai ter sua própria antena e vai transmitir diretamente para esse backhaul que vai ser concentrado no Rio de Janeiro. Então, ao invés de ter um ponto de falha, um ponto de concentração e o custo todo concentrado numa estação grande, eu distribuo isso. E também, além de ter uma vantagem de mais velocidade, mais de redução do custo por estação, eu ganho muito na estatística do tráfego, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que as redes estão deixando de ser redes, já deixaram, né, de ser redes de voz para ser redes de dados. E duas características fundamentais que mudam é que na voz era um tráfego simétrico, né? Normalmente as duas pessoas falam, né? Mais ou menos um fala, o outro escuta, o outro fala e vice-versa. Mas o tráfego entre os dois sentidos era basicamente igual. E agora nos dados você tem muito mais download, né, do que upload. Então normalmente você acessa um site, recebe aquela informação, por exemplo, vídeo, né? Você acessa o Netflix, manda pouquíssima informação sobre que filme você quer ver e recebe o filme de N megabits. Então o que tem acontecido é a assimetria, né, dos dados, e outro fato é que o dado que é estatístico. Então você não necessariamente tem o mesmo tráfego pico em todas as localidades. Se você fizer uma rede bem definida, bem dimensionada, você vai ter picos de tráfegos em pontos distintos, em momentos distintos, e você consegue otimizar melhor o recurso, vamos dizer assim, total da rede, né, o volume da rede. Então, estatística e assimetria são duas características que vêm com a rede de dados ao invés de rede de voz. Isso você vê bem, por exemplo, no celular, quando você sai de 2G para 3G e 4G. Tá? Já do outro lado, vamos ver os casos que são acesso direto ao objeto. E se eu conseguir enxergar daqui, o primeiro que a gente fala ali é um caso onde tipicamente o satélite tem sido imbatível, né? Como já foi falado, o Inmarsat, por exemplo, com marítimo e aeronáutico. E hoje em dia, cada vez mais, tanto o marítimo e o aeronáutico tem crescido, os volumes que você utiliza hoje num barco, numa plataforma, num avião, né, são inacreditáveis. Como agora o mercado também terrestre, né, com transporte, seja caminhão, seja carro, começa a crescer. E se o tráfego não é grande, o volume de dados não é grande por dispositivo, o número de dispositivo é muito grande, né? Imagine, então, todos os carros amanhã conectados, né? E todos os carros conectados com a fábrica, para a hora que der um problema a qualquer mecânico, avisar a fábrica que aquele carro precisa de um reparo, ou você receber um download de uma versão nova do freio ABS, que agora é todo programável. Então, quer dizer, esse tipo de comunicação no movimento, claro que para navio e avião, então o satélite tem a vantagem de não você estar com cobertura fora das regiões cobertas terrestres, mas mesmo no terrestre, né, você ainda tem uma dificuldade das redes terrestres como a rede celular, né, ela tem não só a dificuldade geográfica, né, os obstáculos como morros, né, estradas, que às vezes é difícil de cobrir toda a estrada, como tem um problema sério que é o congestionamento, né. Eu falo muito no telefone com a minha mãe, né, vou no carro com o Viva Voz.
E se eu passo na linha vermelha, eu vou caindo umas 3 vezes até chegar a Duque de Caxias, né? Entre a linha vermelha, entre o aeroporto e Duque de Caxias, vai trocar de radiobase, e o que não tem é canal disponível na radiobase para reconectar. Então, garantir o handoff. Então, a minha mãe não se incomoda, eu faço a ligação de novo, né, tal, tudo bem, mas se amanhã eu tiver um carro autônomo que estiver sendo dirigido, né, pelo sistema da Uber, sem motorista, eu não vou poder me dar o luxo de ficar nenhum segundo sem a cobertura. Então, novamente, já existe isso há muitos anos, a Inmarsat, de novo, né, um exemplo, caminhões onde você tem equipamentos satélites que fazem todo o tracking, né, do caminhão, e que 99% do tempo o tráfego vai pelo celular, e esse 1% vai pelo satélite, já é um tráfego significativo pelo número de caminhões e a quantidade de dados que você tem que transmitir. O futuro tende a ser maior, né, a quantidade de dados a ser utilizado. Avião eu nem vou falar, porque já é a linha à parte, talvez alguns dos colegas aqui cubram mais a aeronáutica, é um mercado que está realmente em crescimento muito grande. E, finalmente, o Direct Broadband, que, na verdade, é o tema do painel. Quando a gente fala, então, de satélite, banda larga, normalmente se fala de banda larga residencial. Banda larga, o DTH, que apesar de ser só vídeo, seria também um tipo de direct, né, de acesso direto ao usuário, né? Eu sou um cliente, em casa, eu tenho uma casa aqui a 1 hora do Rio, em Petrópolis, né? E lá não tem celular, nem 2G, nem 3G, nem 4G. Então estamos falando a 1h15 do centro do Rio de Janeiro, numa das, acho que a segunda, terceira maior cidade do estado, né, Petrópolis. O meu condomínio tem 100 casas, né, com bom poder aquisitivo, e não tem uma operadora de celular. Nós estamos em 2018, eu acho já, né? Estamos falando de 5G, mas ainda temos que resolver o problema do básico, né? Então lá eu tenho a banda KA do meu colega aqui, Rafael, da Rigos, e tenho a banda KO nossa mesmo da Claro, C4 aqui, recebendo o Claro TV. Então os dois sistemas, né, eles são direto na minha casa, né? Qual é o problema? É uma antena ainda, que por menor que ela seja, né, eu tive que brigar com minha esposa para achar um lugar onde botasse, que não estragasse a decoração da casa, que não quebrasse o telhado. Chove, né, eu fico com medo se aquilo vai voar. Então, quer dizer, ainda tem umas dificuldades, você tem que chamar alguém para instalar, minha casa mal tem endereço, não tem CEP, então eu fico torcendo para não dar defeito, porque leva 3 dias para eles conseguirem achar o endereço, né? Não é fácil. Então, assim, além do tudo que a gente vai falar de tecnologia, de latência, o que tem que ser buscado, um ponto muito importante, é a simplificação do uso para o cliente residencial, né? Quanto mais simples, mais fácil e é mais acessível, né? O meu sonho, eu sempre brinco, que é eu poder ir no Carrefour ali, comprar a minha estação, que nem você compra um modem Wi-Fi, ligar na tomada e ele sair funcionando, né? Isso a gente também vai ver aqui, que é algo que está sendo trabalhado. Mas o importante, por exemplo, em casa, é que, na verdade, o meu dispositivo de usuário, né, de cliente, é o meu celular, né? Isso é outra coisa que a gente aprendeu também, né? No Brasil, quantos projetos a gente teve do computador barato, computador acessível e no fundo, o smartphone resolveu esse problema, né? Hoje, todo mundo tem smartphone, né, tem smartphone de todos os preços, e com smartphones você faz tudo que você precisa realmente fazer para um usuário residencial, né, normal. Então, novamente, eu trabalho com uma estação de banda KA, da Rigos, com Wi-Fi, e a minha esposa nem percebe se está em Petrópolis ou no Rio. Foi um problema, a gente ficava lá, não sabia, não conseguia falar com meus filhos no Rio, o telefone quando chove caía, a linha telefônica não tinha nem o fixo, o celular não pegava. Então hoje a gente consegue viver como se estivesse no centro do Rio de Janeiro, sábado, havendo Netflix no meio do nada lá. Rapidamente aqui, também foi comentado já pelo conselheiro Leite, os tipos de órbita, né? As 3 principais aí, a geoestacionária, 36 mil quilômetros. E por que ela é geoestacionária? Exatamente que é a posição onde a força centrífuga do satélite é igual à atração gravitacional, então ele fica equilibrado. Se a Terra fosse uma esfera perfeita e não tivesse nenhum outro corpo celeste passando
por perto da Terra, né, você poderia ficar ali eternamente em repouso, as forças se anulariam. Como a Terra não é perfeita, e também há outros corpos que influenciam a massa do satélite, você precisa ter uma propulsão. Então o satélite ele tem os seus motorzinhos, né, um combustível, e é esse combustível que faz manter na posição correta. Ele fica oscilando dentro de o que a gente chama de um box. E é isso que dá a vida útil do satélite, né? Para quem está acostumado, né? O satélite normalmente opera em torno de 15 anos. O que acaba, na verdade, é o combustível, né? Se tivesse o posto Ipiranga lá, você poderia refazer. Isso é uma coisa que está se falando agora. Uma das novas tecnologias é colocar em órbita satélites que vão ser só combustível. Eles vão atracar no seu satélite, recolocar combustível ou não, e simplesmente atuar como rebocador. Mas, de novo, a eletrônica do satélite ela sobrevive mais do que isso, mas hoje é o combustível que consome mais. E o outro benefício de ser geoestacionário, então o primeiro seria esse, que combustível é pouca coisa que você gasta para manter ele em posição. A maior parte do combustível que vai no satélite é gasto para colocar na órbita, mas depois que está em órbita você praticamente não gasta combustível. Mas tem uma segunda razão importante de ser geoestacionário, é que as antenas de terra ficam muito mais simples, porque as antenas podem ser mecânicas e apontadas para um ponto no horizonte. Ou seja, o satélite está parado em relação à Terra. As duas assim, antenas, né, a antena do satélite e a antena da Terra, vão girar com a mesma velocidade, elas vão estar sempre se vendo, né, com um link direto. Quando você já vai para as outras órbitas, como a média e a baixa, elas passam a ter uma velocidade, o satélite passa a girar mais rápido do que a Terra. Então é o que o comandante está falando. O satélite passa na nossa cabeça, né, e eu aqui é como se eu estivesse tentando acompanhar o avião. Né? A antena vai ter que fazer esse movimento, vai ter que buscar o satélite. Isso até hoje é feito ainda com um mecanismo mecânico, um servomecanismo. Tem N antenas modernas que fazem isso com uma capacidade muito grande. Mas esse tipo de servomecanismo, esse tipo de antena ainda fica mais caro. Então, o que está sendo desenvolvido junto com as constelações, e de novo o Mauro vai falar com certeza, o Fernando, é muito os equipamentos de terra, de forma que essas antenas que acompanham o movimento do satélite fiquem tão baratas quanto as antenas mecânicas hoje, que é aquele, né, latão lá que você bate lá, faz aquele formato, bota um alimentador e está funcionando. Então, esse é um desenvolvimento crítico quando você vai para a baixa órbita. Qual é a vantagem grande do baixa órbita? É que como a órbita é menor, quer dizer, a potência que você requer do satélite é menor, o satélite em si pode ser mais barato, ou seja, 36 mil quilômetros. Agora a gente está falando até em 1.000 quilômetros, 5.000 quilômetros. A potência que a gente está falando, o tamanho das antenas, né, a quantidade de energia que você vai gastar para manter esse link, ele se reduz. Então, você tem uma frota, vamos supor, de 1.000 satélites de baixa órbita, mas cada um desses satélites, né, é um preço bem menor do que um satélite já estacionário enorme, potente, que fica a 36 mil quilômetros. Segunda outra grande vantagem é a latência, né, que um dos limitantes constantes, né, no uso de resolução satélite é a latência, que é o tempo que leva do sinal subir ao satélite e descer do satélite. Não há, né, enquanto não acharem uma velocidade mais rápida que a velocidade da luz, né, 36 mil quilômetros, 300 mil metros por segundo, você vai ter 120 milissegundos cada subida ou descida do satélite. Então isso é uma limitação física. Trazendo o satélite para baixo do órbita, você reduz bastante isso, o que vai ajudar em várias aplicações que exigem uma latência menor. Aqui rapidamente, comparando, a gente de novo vai falar, existem, além dessas diferenças entre LEO, MEL e GEO, existem as diferenças entre o tipo de aplicação. Então, por exemplo, banda larga, que é praticamente dados para a internet. A gente tem os operadores tradicionais, como a gente lá na Embratel Star One, a Telesat do Mauro, a Hughes do Rafael, Eutelsat daqui, o Rodrigo, o Eloy, SES, o Fernando, Viasat, que está com a parceria com a Telebrás, a OneWeb, que está chegando aí com baixa órbita. Todos esses aqui estão buscando soluções de banda larga, seja geoestacionário, seja baixa órbita. Aqui no meio a gente já tem alguns que são IoT e M2M, e é interessante, eu coloquei, depois vocês podem pesquisar. Aqui começa, que eu estava brincando, que agora qualquer universitário americano, antigamente ele se formava, ia para a garagem, né, construía uma firma para fazer computador, né, Apple,
todos os Google, né, começaram numa garagem. Agora eu acho que eles saem, pegam $1 milhão e vão construir um satélite. O satélite passou a ser também algo que tem, para esse satélite mais baixa órbita, tem satélites pequenos, né, que você constrói com muito mais facilidade do que era no passado. E aqui você tem de tudo pouco, tem firma holandesa, americana, inglesa, israelense, tem vários nomes aqui, todos eles começando e especializando em um nicho de mercado. Então, isso para nós eu acho que é muito importante. Eu brinquei que a última vez que eu fui num evento grande de satélite, eu me senti como um cara da IBM, né, que vendia mainframe, e de repente estava o Steve Jobs lá e o pessoal vendendo o Bill Gates, vendendo lá os seus microcomputadores, uma nova forma, né, de usar a tecnologia. Agora, finalmente, só para lembrar que o desafio das novas tecnologias, seja os satélites de baixa órbita, seja nanosatélites, seja os satélites soft design, ele tem várias áreas que têm que ser atacadas. E os desafios, às vezes, a gente como engenheiro, né, e como amante da tecnologia, se preocupa muito com a tecnologia, com o desenho de antena, de satélite, e às vezes o desafio maior não é esse, é financeiro, é regulatório, é de mercado. Então, são vários, é comercial, são vários ambientes que tem que ser trabalhado, é um desafio muito grande. E aí eu encerro aqui para deixar, então, meus colegas que estão com projetos aí concretos para apresentar para vocês aí mais os detalhes de cada projeto. Obrigado.